Figuras de reversão dos preços. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre análise técnica. A partir de hoje vamos começar as discussões sobre os estudos técnicos que envolvem os padrões de reversão e continuação de tendências. E vamos mostrar aqui do porquê que você, analista técnico, não pode ficar de fora de uma operação como essa. Para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. Com isso, vamos começar aqui a iniciar nossa discussão sobre os padrões clássicos de reversão que envolvem o retângulo. Topos e fundos, suportes e resistências, linhas de tendências e as compreensões da teoria de Dow. Temos todos esses blocos básicos de construção do padrão do preço aqui nesse canal. Se você ainda não viu nenhum desses vídeos, clica na minha playlist de Mercado Financeiro Explicado e vai lá maratonar. Seguinte, o mercado tem três movimentos, alta, baixa e lateral. É importante falar isso porque na maior parte do tempo o mercado passa por uma fase de transição antes de ter alguma reversão dos seus preços. Então antes de uma alta passar para uma baixa, normalmente o mercado passa por uma fase lateral conhecida como uma fase de transição. É muito raro, mas os preços podem sim de forma abrupta fazer uma mudança de uma alta para uma baixa e vice-versa. Porém, de fato, o comportamento natural dos preços é chegar em faixas de negociações chamadas de transição antes de acontecer alguma reversão ou consolidação do movimento. Para os técnicos do mercado, a fase de transição dos preços tem um grande significado. Isso porque ela pode marcar o ponto de virada entre uma alta do mercado para uma baixa do mercado. Se o mercado está lateralizado, preso em uma zona de suporte e resistência, isso nos mostra que a relação oferta e demanda desse ativo está em equilíbrio. Então, no caso, é o entusiasmo dos compradores ou pessimismo dos vendedores que vai definir se o preço vai ter uma alta ou uma baixa. Então, durante essa fase de transição, o equilíbrio torna-se mais ou menos nivelado até que finalmente o preço segue em uma nova direção ou apresenta uma consolidação do seu movimento. Princípio técnico fundamental do livro de análise técnica explicada. As transições entre uma tendência ascendente e descendente são frequentemente sinalizadas por faixas de negociações visíveis, conhecidas como padrões de preço. Então, os padrões de preços podem ser formados e as suas análises podem ser conclusivas para alertarem ao analista técnico que ocorreu uma reversão na sua tendência. Nisso, agora eu apresento para vocês o retângulo. A fase horizontal, que separa a alta ou a baixa dos preços discutida anteriormente, é um padrão conhecido como retângulo. O que podemos perceber aqui é o seguinte: o preço estava em um comportamento de alta até que ele acabou encontrando um equilíbrio na sua relação de oferta e demanda. Então, nessa zona de resistência, não há apetite para a compra suficiente para superar a força vendedora dos ursos, que acabam defendendo essa posição e o preço acaba caindo quando chega próximo dela. Até que essa queda dos preços acaba sendo freada por uma zona de suporte, onde os touros acabam encontrando a oportunidade de realizarem compras a um preço mais barato e acabam assim defendendo essa região, fazendo com que o preço do ativo acabe aumentando. Então, nessa faixa de negociação que acontece uma batalha entre ursos e touros, uma hora os ursos podem ganhar e o preço acaba caindo, outra hora os touros podem ganhar e o preço acaba se elevando. Mas o preço não fica contido nessa faixa de negociações para sempre. Uma hora, ou o entusiasmo dos touros ou o pessimismo dos ursos vai vencer a guerra e o preço não ficará mais em equilíbrio. Nisso, também é importante falar para vocês que os padrões de reversões que acontecem nos topos do gráfico são conhecidos como zonas ou áreas de distribuição, onde nessas zonas as ações são distribuídas pelos participantes fortes e bem informados para os participantes fracos e desinformados. E nos padrões de reversões que acontecem nos fundos do gráfico, são conhecidos como áreas de acumulação, onde nessas regiões as ações passam dos participantes fracos e desinformados para os participantes fortes e informados. Durante esse período da formação da fase de transição, não há nenhuma forma de saber com antecedência em que direção o preço irá romper. Portanto, deve-se sempre presumir que a tendência dominante estará em vigor até que seja provado que ela tenha sido revertida. No caso então, se o mercado estava em alta com topos e fundos ascendentes e ele chegou em uma faixa de negociação de equilíbrio,
Presume-se então que a tendência dominante será a tendência que estava em vigor até o momento em que o equilíbrio aconteceu. Então a tendência aqui no caso do exemplo era de alta e o seu rompimento posterior caracterizou uma figura de continuação da tendência, com um rompimento do preço para cima da região de resistência, sinalizando que os touros acabaram ganhando a guerra. Mais um princípio técnico fundamental. Quanto mais tempo um padrão levar para completar e quanto maior as flutuações de preços dentro dele, é provável que mais substancial seja o próximo rompimento. Então, no caso, esse princípio quer dizer que um padrão que acontece em um gráfico semanal é bem mais significativo do que um padrão que acontece no gráfico de 5 minutos. E caso aconteça um rompimento, como é que eu posso operar em cima disso? Então, a distância do topo até a base do retângulo oferecem a distância do nosso objetivo mínimo. E essa distância, projetada no ponto de rompimento, dará o nosso objetivo de realização de lucros nessa operação. O livro ainda trata de algumas outras formas de operações com o comportamento do preço. Então, se por exemplo, ocorre um rompimento do preço, porém o preço retorna para o ponto de resistência anterior, essa zona que anteriormente era uma zona de resistência, agora pode ser utilizada como uma zona de suporte, obedecendo justamente o princípio da mudança de polaridade que já estudamos aqui no vídeo de suportes e resistências. Então também podemos realizar uma compra nesse nível. Em alguns casos, o comportamento de euforia é tão grande com o rompimento que o preço acaba tendo uma alta muito forte sem correção. E aí nesse caso não tem jeito, você vai ter que esperar o preço corrigir e aí entrar no próximo rompimento. Por último, porém não menos importante, observar o comportamento do volume é fundamental para o padrão, já que na formação de qualquer retângulo, geralmente o volume acaba diminuindo na medida em que o retângulo é formado e o volume também acaba tendo um crescimento no momento do rompimento. E isso ocorre tanto para a alta quanto para a baixa do padrão. Bem pessoal, então esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo, deixa aí o seu like no vídeo, comente aí embaixo que você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e com suas amigas e até a próxima.